Irmãos, vamos falar hoje sobre o avivamento no mundo. Nós, pentecostais, nós conhecemos muito pouco da nossa história. Por exemplo, os irmãos sabem que o movimento que é o movimento que nós chamamos movimento pentecostal, nasceu entre as igrejas históricas e reformadas. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Exemplo, presbiterianos, batistas, congregacionais. Aí nasce esse movimento chamado movimento pentecostal. Reforma, século XVI. A partir do século XVII surge um movimento chamado movimento pietista. Movimento pietista, um movimento alemão que buscava uma maior espiritualidade dentro da reforma, porque a reforma ela ficou muito enrijecida, porque ela estava preocupada em trabalhar a questão doutrinária. E ela esqueceu um pouquinho desse lado espiritual. Então nasce um movimento de reação chamado movimento pietista, que desse movimento todo, eu estou dando um monte de salto aqui, que não é o nosso foco aqui. E desse movimento pietista que vai sair lá na Rua Azul. Vocês não já ouviram falar? Já. Sim ou não? Sim. O movimento da Rua Azul, que é um movimento pentecostal moderno, da onde chega o que nós conhecemos aqui no Brasil. Então, nós vamos ver pela lição que o Espírito nunca deixou de trabalhar. Volta, irmão. Esse negócio não está aí. Volta tudo aí. Volta. Aí. Volta mais um pouco. Tem aí mais um. Aí. Textual. Nós estudamos esse texto aí trimestre passado. Finalmente mediu mais 500 metros. Eu estou numa linguagem NTLH, tá? Linguagem de hoje. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Em que o profeta está lá na beira do rio, e Deus começa a medir os côvados e vai mandando ele avançando. E a gente fala das águas purificadoras, que vai acontecer lá no Mineiro. Mas aqui para exemplificar o que é a imersão ou mergulhar no Espírito de Deus. Avança. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Irmãos, e é somente pelo mover do Espírito Santo é que o mundo experimenta o que é avivamento. Não é o que nós estamos vendo hoje, não. Nós estamos vendo hoje mais histeria do que avivamento. Aumenta só o meu microfone aqui, ou o retorno aqui. Então, o que nós... Aí tá bom. O que nós estamos vendo hoje... Baixa um pouquinho, só se não vai dar o microfone. O que nós estamos vendo hoje é mais histeria do que avivamento propriamente dito. Por que histeria? Porque é um movimento que acontece por um instante e passou aquele instante, acabou, não acontece nada. Todo avivamento ele tem que produzir mudança na vida daquele que recebe. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode participar do culto pentecostal aqui na Luz Divina em qualquer outro lugar. Se aquele culto, aquele movimento não produziu mudança em você, não aconteceu. Aconteceu histeria, aconteceu emocionalismo, mas avivamento real não aconteceu, porque se houver avivamento real, vai haver mudança na sua vida, na sua forma de pensar, na sua forma de andar, na sua forma de agir, vai haver mudança. Então não adianta só sentir uma emoção e confundir com avivamento e a vida continua a mesma coisa. Não, se é avivamento, tem que causar mudança. Então, os avivamentos que nós estamos vendo por aí são os avivamentos que saem de lugar nenhum para lugar nenhum. É só aquele momento ali, a igreja continua na mesma pisada, do mesmo jeito, da mesma forma, nada muda, nada acontece,
e aí acha que recebeu o avivamento, na verdade só recebeu uma carga emocional, porque o ser humano, ele é emocional, irmãos. Você quer ver como é que você é emocional? É só você, por exemplo, quando é que você mais chora? Às vezes nem tanto. Tem gente que fica triste e não chora. Mas quando é que você mais chora? Eu estou orando. Sim, mas o ser humano, via de regra, ele mais tem probabilidade de chorar quando não tem problema na vida. Não tem problema na vida, aí vai orar e já começa a chorar. Porque nós somos emocionais mesmo. Então, por exemplo, tem muito vagabundo por aí que está usando nas igrejas de técnica psicológica para levar o povo à histeria e confundir emocionalismo com avivamento espiritual. Quais são as técnicas, meus irmãos? Hinos, pega esses hinos melosos, os hinos melosos, fica aquele mantra repetitivo, e você fica ali naquele mantra, daqui a pouco você já está emocionado, porque você já vem de um dia difícil, você já vem de um dia trabalhoso, você já vem de um dia dificultoso, e aí ele põe aquela música melosa, aí você já lembra do que você passou no dia, do que você passa na sua vida, aí daqui a pouco você está ouvindo aquele hino meloso, você começa a se derreter em choro. Aí ele começa a falar um jargão. Pode perceber que esses caras não pregam a Bíblia. Eles só vivem falando jargão. Olha, está difícil, mas Deus está com você. Ué, irmão, você precisa que eu diga para você que Deus está com você? Se você é crente em Cristo, recebeu o Espírito de Cristo, você sabe que Ele está com você. Não precisa falar. Mas como ele não tem nada, não tem conteúdo, não tem Bíblia, não tem nada, ele vai no jargão. Olha, Deus está te vendo. Você precisa que eu fale para você que Deus está te vendo? Você não sabe que Ele está te vendo? Mas são coisas que vai mexer lá no seu emocional. Aí a tendência é você confundir emocionalismo com o poder de Deus. O emocionalismo ele acaba ali. Você pode até ficar a noite ali emocionado e tal, quando chega no outro dia já acabou tudo. Aí você volta àquela vida de sempre. Então, o avivamento, ele produz, irmão, mudança. Se não produzir mudança é porque não ocorreu. E só quem pode fazer mudança na vida do crente, quem que é? Fale alto. O Espírito Santo, a palavra. Pronto. Só quem pode causar mudança na sua vida é o Espírito Santo por meio da sua palavra. O avivamento começa pela palavra. Não existe avivamento fora da palavra. Como é que você para um cara que vai pregar, fica pregando meia hora, 1 hora, 2 horas sem Bíblia? Como é que vai chegar avivamento? Não vai chegar nunca, vai chegar efusão emocional, mas avivamento real não vai chegar, porque o que traz avivamento real é a palavra. Avança. Então nós já lemos um texto, vamos ler agora Ezequiel capítulo 47, que é outro texto que ele vai trabalhar aí. Irmãos, quem quiser ver, está lá no canal, você entra lá, nós estudamos esses 2 textos em detalhe, Ezequiel 37 e Ezequiel 47, e você vai ter lá o estudo certinho lá desses 2 textos aí, que eu não vou me repetir hoje, porque não é o tema hoje, tá? Ele está pegando esse texto para dizer como é que o Espírito Santo trabalha no mundo, ou como é que o Espírito se movimentou durante séculos no mundo. Então, Ezequiel capítulo 47, alguém leia, do verso 1 ao verso 5 e depois o verso 9. Estava lendo do verso 1 ao verso 5 e depois o verso 9. Quem achou, pode ler. Depois me fez voltar à entrada do templo. O que vai acontecer no milênio, está tudo lá explicadinho, mas ele está pegando esse texto para dizer o movimento do Espírito ao longo da história. Tá? Tanto Ezequiel 37 quanto Ezequiel 47 está tratando de um momento histórico. Então você pega lá, você vai ter a informação certinho lá. Avança. Então o movimento do Espírito que ocorreu no vale de ossos, repare,
que ele faz ele usa a gente fala que é um advérbio. O osso, ele não se contenta em falar só osso, mas ele tem que dizer que o osso está sequíssimo. O pessoal diz que tem um tutano. Quem come tutano? É aquela coisinha que tem dentro. Aquilo ali é o que dá vida ao osso, que faz o osso ser o que ele é e manter-se rígido. Quando não tem nada, o osso se torna seco, ele esfarela. Então ele está dizendo, é o vale de ossos sequíssimo. Tá? Então, esse movimento que houve lá no vale de ossos sequíssimos é um movimento também que pode ocorrer no nosso período. E ocorreu no nosso período. Por exemplo, você pega lá os séculos XVIII e século XIX, foi marcado pelo movimento do Espírito Santo. Nós vamos ver já. Então, o século XIX, século XVIII, século XIX e século XX é onde houve o movimento do Espírito no meio da humanidade. Por exemplo, um grande avivamento que houve ao longo da história, entre vários, mas um dos maiores, movimento de avivamento ocorreu na Reforma Protestante, quando Deus levanta Martinho Lutero para dizer à igreja. Ele não queria sair da igreja, ele só queria trazer um novo fôlego doutrinário para a igreja católica. E Deus teve que movimentar Lutero e os outros, os pré-reformadores, o Lutero e depois dele outros reformadores, para dizer que doutrinariamente a igreja estava sequíssima. Então nós temos aí na história o movimento do Espírito. Porque como é que você vai sair na cara limpa para enfrentar uma instituição de mais de 1000 anos de história, com os seus costumes, com as suas doutrinas, com tudo que ela tem? Só se for pelo movimento do Espírito, que foi que aconteceu. Então você pega século XVIII, século XIX, século XX, que é marcado pelo avivamento, ou pelo movimento do Espírito Santo. E o século XX, que é o avivamento pentecostal como nós conhecemos hoje. Então esse movimento só pode acontecer no nosso período se houver uma busca do quê? Verdadeira por parte da igreja. Então o povo fica muito falando de avivamento. É na internet, se for na internet, Deus vai derramar um grande avivamento. Mas o que que nós como igreja estamos fazendo para que esse grande avivamento venha sobre nós? O que nós estamos fazendo para que esse avivamento venha sobre sua vida? Não vou dizer no coletivo, porque se o avivamento não acontecer na vida individual, no coletivo é que não vai acontecer. Então o que é que nós, como indivíduo, como crente em Cristo, estamos fazendo para que o avivamento venha sobre nossa vida? Para que essa chama nos movimente a evangelizar, a fazer a obra de Deus, a levarmos a palavra do Senhor. Então, o mesmo que ocorreu nesse século aqui, século XVIII, XIX, século XX, pode acontecer no século XXI, desde que a igreja tenha uma busca verdadeira e sincera. Esse movimento também pode acontecer na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Quanto tempo faz que você não sente a graça de Deus fluindo na sua alma? Quanto tempo faz? E eu não vou nem dizer daqueles que não sabem nem do que eu estou falando, porque tem crente que está dentro da igreja e não sabe nem do que eu estou falando. Tem crente que entrou, veio e está, mas não sabe nem, não tem nem ideia do que nós estamos falando, desse mover do Espírito na alma do indivíduo. Porque, irmão, não basta você só se converter há 300 anos atrás e achar que a sua conversão lá atrás resolveu sua vida. A vida no Espírito é uma vida de busca constante e diária. Receber, irmão, qualquer um recebe. Eu posso te dar aqui. Você quer ver só uma coisa? Você pega na internet, se você acha, tem muita gente que ganhou milhões e milhões na loteria.
a história desse cara que ganhou a loteria, hoje o cara está mais pobre do que quando ganhou. Porque qual que é o problema? O problema não é ganhar na loteria. O problema é administrar o dinheiro que ganhou depois. É manter o dinheiro que ganhou e fazer ele render. Então o problema não é você levantar a mão, o Espírito já está em mim aqui. Muito bem, e agora? O que você está fazendo para manter a chama acesa? Receber é muito fácil, agora manter a chama acesa, aí é que está o problema. Aí é que está o negócio. O que é que você tem feito para manter a chama, o fogo do Espírito aceso? Eu coloquei lá no post lá um girassol. Quem viu? E lá eu coloquei, só aguenta o processo quem tem raiz em Cristo. Só aguenta o processo quem tem raiz em Cristo. Porque quem não tem, não aguenta. O vento bate e leva. Some que você nunca mais vê. Então, o que é que você tem feito para manter a chama, o fogo do Espírito aceso na sua alma, na sua vida? Porque, irmãos, nós cremos, se nós somos pentecostais, como falamos, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito e na manifestação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Quem não acredita nisso está na igreja errada. Porque aqui nós cremos. Se ele não está ocorrendo, a culpa é nossa também. Não é de Deus. Mas vamos ver. Se não ocorrem as manifestações, não ocorrem os dons, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa se não estamos nos enchendo como deveríamos encher. Então o problema não é receber. O problema é fazer essa chama, manter essa chama acesa até o final. Amém, meus irmãos? Avance. O avivamento do tempo de Ezequiel. Irmão, o que Ezequiel viu lá? Ezequiel viu calamidade, como está lá, e ao mesmo tempo a restauração. Quando Ezequiel coloca lá ossos sequíssimos, aqui olha, Deus havia alertado contra a desobediência do povo. Você abre lá em Ezequiel capítulo 6, versículo 3. Vamos ler rapidinho. Alguém abre aí. Ezequiel capítulo 6, versículo 3. Então Deus avisou antes. Olha, se vocês desobedecerem, se vocês não ouvirem minha palavra, se vocês não andarem na minha palavra, eu vou trazer o juízo sobre vocês. Se você for curioso, você vai voltar lá para o livro de Levítico, Deuteronômio, lá atrás que eu já estava falando. Se vocês não andarem na minha palavra, eu vou trazer o juízo sobre vocês. Se vocês forem desobedientes, eu vou trazer o juízo sobre vocês. O que está dizendo aí? Ezequiel 6, versículo 3 assim. E dirás, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outreiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, darei a espada sobre vós e destruirei os vossos alvos. Agora abra lá em Ezequiel 36, 21. Irmão, presta atenção, quem é que está trazendo a calamidade para o povo? Não é o diabo. Não é o diabo. Não tem nada, aqui não tem nada a ver, essa história não tem nada a ver com o diabo ainda. Olha, presta atenção, quem é que está trazendo a calamidade, a destruição para o próprio povo? Abra aí, Ezequiel 36, 21. Mas eu vos poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, no capítulo 6, a gente está vendo que é Deus trazendo a destruição, a calamidade para o povo. Quando Ezequiel está vendo aí o vale de ossos secos, o povo já está no cativeiro. E o povo está no cativeiro como resultado da sua desobediência em não ouvir e não dar ouvido à voz do Senhor, ou não dar ouvido à palavra de Deus. Então Deus vem e traz o cativeiro sobre eles em forma de juízo, causando calamidade ao povo. Mas o mesmo Deus que levou eles para o cativeiro, está dizendo que é o mesmo Deus que vai fazê-los sair do cativeiro e retornar para a sua terra. O cativeiro babilônico foi um processo de Deus tratar, purgar, limpar o povo de Israel da idolatria.
Porque nós estamos falando de um povo idólatra. É por isso que Deus, no nosso período, está começando a tratar com a igreja, porque a igreja está se tornando uma igreja pagã. A igreja está ficando mais pagã do que os pagãos. A igreja está entrando por um caminho de idolatria tão grande que Deus vai começar a tratar e já tem começado a tratar com o seu povo. Porque tudo está virando um ídolo na igreja. Tudo está virando um ídolo. Tudo está virando um ídolo. E se tem uma coisa que Deus abomina, é ídolo. E aonde nascem os ídolos, irmãos? Aonde nascem os ídolos? Segundo a Bíblia, no coração humano. No coração humano nascem os seus ídolos. Tem muita gente que não tem um ídolo externo para ficar adorando, mas lá no seu coração está cheio de ídolo, que ele está prostrado diante desses ídolos, adorando esses ídolos dia e noite, e não percebeu ainda. Adorando o ídolo do opressor. Não entendi. Adorando ídolos do opressor. Sim, eu estou dizendo ídolos que nós formamos no nosso coração. 36:21. Pronto. Por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Então levantou ídolos dentro do coração. E então Deus agora traz o juízo, traz a calamidade, traz a destruição, um vale de ossos secos. Avança. Um vale de ossos secos. Em visão, quer dizer, que recebe uma ilustração do estado espiritual da nação. Quando você lê o texto de Ezequiel 37, Deus está mostrando o estado espiritual da nação. Deus está dando para Ezequiel uma fotografia. Olha aqui, Ezequiel, uma fotografia do que é o povo de Israel hoje espiritualmente. Por isso ele usa osso sequíssimo. A ideia é do osso sem líquido, úmido, que garante vida ao osso. Ou seja, é um povo que já estava destituído da glória de Deus. Nós, no trimestre passado, nas lições que nós lemos aqui, em Cabote foi-se a glória do Senhor. O povo estava seco, o povo estava sem vida, porque já não cria mais em Deus, já não buscava mais a Deus, já não servia mais a Deus, se tornou um osso seco. Ou seja, um povo espiritualmente morto, osso muito murcho, sem poder para mudar essa situação. Irmão, há muitos crentes que estão aí, como esse osso aí. E vou dizer a você, quando o osso se seca, o osso por si só não consegue mudar a sua situação. Ou consegue? Um morto consegue dizer para si, se levante, ressuscite morto. Não. O morto não consegue fazer nada por si mesmo. Aí Deus vai mostrar para este povo o estado que ele estava. Veja lá, um povo sem esperança alguma, porque Israel estava lá no cativeiro babilônico, é onde Ezequiel está agora. Está dizendo, não tem mais esperança para nós, não tem como nós voltarmos para a nossa terra, não tem como ser feito nada por nós. Era um povo sem esperança, era um povo que olhava para o horizonte e não via um futuro mais, era um povo que olhava para o horizonte e não via mais a sua cidade, porque estava totalmente morto, totalmente sem esperança alguma. Mas olha aqui, irmão, que coisa interessante. Versículo 4 e 5 do capítulo 37, vamos ler, Ezequiel 37, versículo 4 e 5, vamos ver o que acontece aí. O povo está dizendo, não há esperança mais para nós, nós somos como esse osso sequíssimo, não tem vida, não tem como fazer mais nada. Agora dá uma olhada no versículo 4 e 5, leia. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Agora o que Deus faz? Mostra para Ezequiel. Ezequiel, o povo está sem esperança, o povo já nem crê mais que pode voltar para a terra,
Mas aí Deus fala: olha, profetiza. E à medida que Ezequiel começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se mexer, e daqui a pouco se colocou um grande exército de Deus. Leia o versículo 3 do capítulo 37. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Há uma promessa de que aqueles ossos, de que a nação de Israel seria restituída à sua terra, seria restituída ao seu lugar. Ou seja, irmão, o que é que nós estamos vendo aí nesses versos aí? A soberania de Deus operando no meio do caos. Não é a minha história e a sua história? É a minha história e a sua história. Você passa por uma situação difícil e você olha e você fala: aqui não tem jeito mais. Aqui não tem solução mais. Você fica tão desesperançado, tão gasturado da vida, que você olha para essa situação e diz: aqui não tem jeito mais. Mas aí Deus vem e mostra que do caos Ele pode fazer algo na minha vida e na sua vida. Assim como Ele fez no meio do povo, Ele também pode fazer no nosso meio. Era um povo que estava sem esperança, só via o caos. E aí Deus, no meio daquele caos, operou poderosamente e fez levantar uma grande nação naquele povo. Então, do mesmo jeito, presta atenção aqui, irmãos, do mesmo jeito que aconteceu naquele lugar, que aconteceu naquele período, do mesmo jeito, no caos que você pode estar olhando que não tem esperança, que não tem jeito, aí Deus vai fazer algo que você não espera. Amém, meus irmãos? Portanto, que nós não podemos limitar o nosso Deus. Não podemos limitar a forma do nosso Deus trabalhar, a forma do nosso Deus agir, porque Ele é poderoso para do caos fazer uma grande bênção na minha vida e na sua vida, como Ele tem feito aqui na vida do povo. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 37. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em Estéril. Então, querido, você pega aí do versículo 4 ao versículo 10, você vê como é que Deus é soberano para fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Para o povo era impossível voltar para a terra. Para o povo era impossível voltar para a sua nação. Mas Deus diz: olha, Ezequiel, para vocês é impossível, para mim não é impossível. Eu vou fazer o povo voltar, mesmo o povo sendo desobediente, sendo rebelde. Agora eu estou trabalhando para que o povo possa voltar de novo para a sua terra. Então, da mesma forma, Deus pode operar na minha vida, na sua vida. Desse caso que você está, Ele pode redundar em bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Aqui no versículo 11, está bem explícito, ele diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Pronto, ele está dizendo: é a casa de Israel que está despedaçada, que está destruída, que está sem esperança, mas no meio desses ossos espalhados, sequíssimos, quase virando pó, eu vou levantar uma grande nação, vou colocar em pé. E foi o que Ezequiel viu, aquele monte de ossos como um exército em pé diante dele, dizendo: olha, assim como eu restaurei esse osso seco, eu também vou restaurar a nação de Israel. Então, assim como aconteceu com a nação, pode acontecer na minha vida e na sua vida. Do meio do caos que você está, Ele pode redundar em uma grande bênção para mim e para você. Aleluia. Rio das águas purificadoras. Ezequiel 47, do verso 3 a 12, Deus mostra ao profeta o que Ele fará no futuro de Israel. Mesmo contra todas as condições existenciais, Deus mostra o seu poder. Irmão, o que Ezequiel estava vendo? Ezequiel estava vendo o caos. O que Israel estava vendo? Israel estava vendo o caos. Quando vem Ezequiel 47, Deus está mostrando: olha, o que eu vou fazer com o povo no futuro. Esse texto aqui de Ezequiel 47, depois você vai estudar lá, ele é um texto para o futuro.
vai se cumprir. Ezequiel 37 é um texto que já se cumpriu. Falta uma parte dele se cumprir. Então Deus está mostrando para Ezequiel, olha, no meio desse caos que vocês estão vendo, só eu consigo trabalhar, só eu consigo operar. No meio desse caos que vocês estão vendo, só eu tenho poder para mudar toda essa situação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Portanto, eu estou dizendo, olha, tira o olho da situação que vocês estão e olhe para o que eu vou fazer. Aleluia. Não fique olhando para onde você está, mas olhe o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, como eu vou agir. Então é isso que Deus está mostrando para Ezequiel. Não olhe para a situação que você está vendo, mas olhe o que eu vou fazer com este povo, que é o meu povo, que eu escolhi por amor. Amém, meus irmãos? Então Ezequiel chegou uma hora que teve que nadar. Por que ele teve que nadar? Não podia mais ir a pé, porque o rio foi se tornando profundo. Irmãos, quando ele disse que ele estava nado, isso simboliza a força das águas sobre Ezequiel, simbolizando também a mesma força que estava sobre Ezequiel, é a mesma força que Deus traria sobre o povo para levantar o povo novamente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então essas águas que ele nada simbolizam o quê? O poder de Deus sobre a vida da nação para restaurar. O mesmo poder que Deus está mostrando aqui. Olha, Ezequiel, você não consegue mais andar, você tem que nadar. Agora você vai sentir a força das águas. É a mesma força com que eu vou restaurar e vou levantar este povo e vou colocar de volta na terra da promissão. Amém, meus irmãos? Então não olhe para a situação que você está. Olhe para o que Deus pode fazer com a sua situação. Olha o que Deus pode mover para mudar a sua realidade. A realidade do povo aqui era triste, era caótica. Mas eu estou dizendo assim que, mas essa aqui não é a realidade final. Isso aqui é só o processo, não é o resultado final. O que eu estou vivendo, o que você está vivendo, não é o resultado final. É só o processo para chegar no resultado final. E o resultado final é de bênção para a minha vida e para a sua vida, assim como foi na vida da nação. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Então ele nadou na misericórdia de Deus. Os grandes avivamentos na história. Irmãos, a Europa, ela foi inundada pelo avivamento espiritual. Hoje nós pegamos uma Europa totalmente afastada de Deus, uma Europa totalmente ateia, uma Europa totalmente contra Deus, contra tudo que se chama Deus. Mas foi ali aonde mais ocorreu o avivamento ao longo da história dos avivamentos. Amém? Primeiro, 1722. Irmão, aqui está o nascedouro do movimento pentecostal. Não vou entrar em detalhes porque não dá tempo. Um conde chamado Zinzendorf liderou os morávios em um fervor missionário pela Europa. Quem são os morávios? Morávio fala da localidade onde essas pessoas moravam. Como a perseguição estava muito grande, eles vão para a Alemanha e esse conde aqui os abraça. Irmão, veja, presta atenção aqui. Presta atenção no que Deus pode fazer na vida de um homem que tem a vida totalmente entregue na mão de Deus. Esse homem era um homem de posse, era um homem rico. Era um homem que usou a sua fortuna para bancar movimentos missionários. Os moravianos vinham fugindo de uma perseguição religiosa. E esse homem, ele apoia esse indivíduo e banca financeiramente as operações missionárias que varreram a Europa com a pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Inglaterra, John e Charles Wesley e George Whitefield, esses homens também trouxeram o avivamento para a Inglaterra. Um grande fervor espiritual, aonde não havia vida. Por meio desses dois indivíduos aqui, Deus movimentou e
espiritual ao ponto da Inglaterra ser toda ela evangelizada por conta desse mover do Espírito. Irmão, se você prestar atenção, você está vendo que todo mover do Espírito coloca a igreja em movimento. Todo mover do Espírito coloca a igreja em movimento. Todo mover do Espírito coloca o crente para trabalhar. Amém, meus irmãos? Amém. Não existe a história, irmão, Deus me encheu. Mas encheu mesmo. O que você está fazendo na obra? Não, Deus me encheu, mas eu estou aqui, irmão. Então Deus não te encheu. Porque se Deus te encheu com o Espírito dele, Ele vai te colocar para trabalhar. Ele vai te colocar para fazer alguma coisa na obra de Deus. Não existe crente que está cheio de um trabalho. Não existe. São duas coisas que não combinam. Se o crente está cheio do Espírito, ele é um crente que trabalha e não dá trabalho. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se eu estou cheio do Espírito, Ele vai me colocar em movimento. Ele vai me colocar para trabalhar, para a obra, para que o nome dele seja glorificado. E para trabalhar na evangelização em nome de Jesus. Avança. Então, esse texto trabalha duas restaurações do povo. Primeiro, restauração nacional, Ezequiel 37, e restauração espiritual, Ezequiel 37, do versículo 9 a 10. Então, a restauração vem no meio do povo, ela vem numa restauração nacional, volta para a nação, e numa restauração espiritual que vai ocorrer no futuro próximo. Então, querido, se há um movimento na minha vida, se há um movimento na sua vida, há um movimento de restauração. Se eu não tenho força para orar, eu passo a ter força para orar. Se eu não tenho força para ler a palavra, eu passo a ter força para ler a palavra. Se eu não tenho força para consagrar minha vida, eu passo a ter força para consagrar minha vida. Se eu não tenho força para me envolver na obra, eu passo a ter força para me envolver na obra, porque é isso que o Espírito faz na vida do homem e na vida da mulher. Avança. Aí esse conde Zedorf, não vou falar, avança. Já falei desse nome, não vou repetir. Wesley também, avança, não vou repetir. Pronto. Avança aqui, que aí eu pego esse outro slide aqui. Pronto, esse cidadão aqui, esse menino aqui, tá? Evan Roberts, nasce numa família metodista, trabalhava com o pai na carvoaria, aos 9 anos foi trabalhar nas minas, converteu-se a Cristo, irmão, olha, aos 13 anos de idade. Por isso, irmão, você tem que evangelizar o seu filho. Sabe qual é o dos pentecostais? Que larga para o Espírito Santo fazer. Ah, isso aqui vai acontecer? Vai desviar. Como é que essa criança vai se converter se ela não aprendeu nada do Evangelho? Como é que essa criança vai se converter se ela não sabe nada da Bíblia? Se ela não sabe que ela nasceu em pecado e que ela tem que confessar os seus pecados diante de Deus? Como é que essa criança vai se converter se ela não sabe o que é oração, se ela não sabe o que é leitura da palavra, se ela não sabe o que é ter uma vida com Deus, porque ela vê o pai e a mãe não tendo. Então a responsabilidade é do pai e da mãe. Educar essa criança para que ele cresça e quando ele chegar aos 13 anos de idade, aconteça o mesmo evento, ele possa se converter e aceitar Cristo. Agora, como é que eu vou fazer uma criança com 13 anos aceitar a Cristo na igreja se o pai e a mãe não fazem serviço em casa? Aí acha que o tempo que vem aqui na escola dominical vai resolver. Não resolve, isso aqui é só um reforço. A obrigação de educar o seu filho, de doutrinar o seu filho é sua. De sentar lá, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, ensinar para ele, é do pai e da mãe. É verdade. Não é minha, não é da igreja. A igreja vai reforçar o que você faz lá na sua casa. Você vai no presídio, a maioria dos que estão lá é filho de crente. Filho de crente. Cresceu num lar evangélico. Alguns teve doutrina da palavra, outros não tiveram que estão lá. A maioria do povo que está aí na rua, sem Deus na vida, você pode ter que a maioria aí é filho de crente. Por que está desviado? Não que seja, mas um dos fatores é porque o pai e a mãe não investem em seus filhos dentro de suas casas. Não investem. Não dá tempo para os seus filhos para orar, para fazer um culto doméstico, para ensinar ele a buscar o Senhor, para mostrar ele o que é pecado.
Não é falar, olha, não faz isso que eu vou perder do céu castigo. Isso não é educação, isso não é evangelização. Você está fazendo do seu filho ver Deus como um diabo. E Deus não é um diabo que está lá para castigar todo mundo. Tem que mostrar quando é que Deus entra com disciplina. Quando o filho é desobediente. É obrigação minha, obrigação sua ensinar os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Então esse menino com os 13 anos ele se converte. Por volta dos 15 começa a orar por um avivamento. Então veja só, com 15 anos ele já estava pedindo a Deus avivamento espiritual na vida dele. Com 15 anos. Com 15 anos, nossos filhos, o que os nossos filhos querem fazer? Quer meter o pé na jaca. Não vê a hora de chegar a maioridade para ele sumir no mundo. Esse não. Esse ele estava lá orando, buscando um avivamento na vida dele para fazer a obra de Deus. Aos 26 anos, um mês após um culto, não vou saber falar o nome aqui, ele volta à sua cidade natal. O Todo-Poderoso lhe havia mostrado em visão que deveria levar a mensagem a respeito do avivamento aos seus conterrâneos. Ele foi e voltou. Sabe qual foi a primeira mensagem? Convertei-vos de vossos pecados. Aí esses pregadores famosos que pregam aqui, pregam acolá e vivem para lá e para cá, a maioria deles abandonou pregação de santificação. A maioria não fala mais da volta de Jesus, a maioria não fala mais do pecado, a maioria não fala mais do inferno. Eles falam para afagar o coração de uma igreja que está se desviando e para manter a agenda aberta com os pastores. Mas a pregação genuína da palavra já foi-se embora há muito tempo. É uma pregaçãozinha xoxa, uma pregaçãozinha soft, que agrada ao meu ego, afaga o meu ego e deixa a agenda aberta. Mas a genuína pregação da palavra de confronto estão abandonando. Roberts volta para a sociedade e diz: só vai ocorrer avivamento se houver conversão de nossos pecados. Só vai haver avivamento na minha vida e na sua vida se houver conversão de nossos pecados. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode ter 300 anos, você continua um pecador miserável. Você pode ter 1000 anos, você continua sendo um pecador, que toda hora tem que estar lá nos pés da cruz dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu acabei pecando, fiz coisas que eu não devia fazer. Mas aí a gente não faz isso, sabe o que vai acontecendo? Vai acumulando, né? Acumulando. Aí chega uma hora, irmão, que você tem tudo por normal. Fornicação, normal, certo, normal. É que você tem que experimentar antes de casar. Falar mentira, não, normal. O mundo hoje é isso. Todo mundo mente. Então, porque todo mundo mente, você vai mentir? Quem mente é filho de quem? Diga a vocês quando dizer aqui sobre o que eu estou falando. Ah, está chamando de diabo. Eu não estou chamando. Só estou falando relato que a Bíblia diz. Quem mente é filho do diabo. E quantos crentes mentirosos nascem por aí? Crente está se tornando mestre em duas coisas: em dar justificativa para não fazer nada para Deus, e mestre em mentira. Porque ele solta a mentira com uma facilidade muito grande para não fazer nada. Agora eu vou dizer uma coisa para todos: se você continuar nessa picadinha aí, nessa senda, a boca do jacaré está aberta me esperando. Amém, meus irmãos? Então ele vai dizer, vai voltar e dizer: olha, se não houver conversão, arrependimento de pecado, não tem avivamento. Não tem. Avança. Nos Estados Unidos da América, 2 cidadãos, Charles Morgan e Finney, ambos buscavam uma vida mais espiritual para combater o formalismo. Irmão, todo avivamento espiritual, ele vem para combater o formalismo, a frieza espiritual e o pecado. Quando esses homens foram levantados, tanto Morgan quanto Finney, eles iam pregando, dizendo: nós temos uma busca mais profunda, nós precisamos ter uma vida mais espiritual. Por exemplo, você pega lá a igreja de Éfeso, de Apocalipse. Qual foi o erro da igreja de Éfeso? Qual foi o erro de Éfeso? Qual foi a acusação do Cristo
igreja de Éfeso? Hã? Perderam o primeiro amor. Já expliquei que isso tem nada a ver com conversão. Amém, meus irmãos? Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Então você tem que voltar a ser um neófito. Paulo disse que o neófito não serve para fazer a obra de Deus. O neófito é o imaturo. Quando diz que eles perderam o amor ali, é que é uma igreja que se tornou uma igreja formalista e uma igreja fria espiritualmente. Porque se você ler lá, você vai ver que era uma igreja que combatia contra a heresia ferozmente. Mas eles lutaram tanto contra a heresia que se tornaram frio em relação ao seu irmão. Já não tinha mais um olhar de cuidado, já não tinha mais um olhar de misericórdia. Aí Deus fala: volta lá ao primeiro amor, aquece a alma, volta a ser aquilo que vocês eram, uma igreja que militava pela palavra, mas uma igreja que se dedicava em buscar esse encher de mim. É isso que está dizendo lá. E é isso que estamos dizendo aqui. Nós precisamos de uma vida espiritual mais fervorosa. Não podemos mergulhar no formalismo e nem na frieza espiritual. Então eles começaram com essa mensagem da América e também trouxeram avivamento na América ali, em nome de Jesus. Então hoje, o que é a América hoje? Assim como a Europa, vale de ossos secos. A Europa é um vale de ossos secos. A América é um vale de ossos secos. E o Brasil, irmãos, se não tomar cuidado, vai para o mesmo caminho. Vai para o mesmo caminho. Se tornar uma nação de cristão de vale de ossos secos. Tamanha é a frieza que está se abatendo no nosso meio. Tamanho forma, tem crente hoje que está vindo na igreja achando que está fazendo um favor para mim, achando que está fazendo um favor para Deus. Irmão, nós viemos aqui por quê? Por necessidade. Eu venho por necessidade, porque eu necessito. Eu também. Eu não venho aqui para fazer favor nenhum. Mas a coisa está ficando tão séria que tem alguns dentre nós que estão achando que estão fazendo um favor para Deus. Sabe o que está matando os crentes de hoje? O materialismo e o hedonismo. O materialismo, a busca pelaquilo que é material, está matando muita gente. O hedonismo, a busca pelo prazer. É a ideia, irmão, você tem que ir para o culto, mas você tem que se sentir bem no culto. Ó, irmão, como é que uma pessoa vai se sentir bem no culto se ela é um vale de osso seco? Eu queria ser o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer, pelo prazer. Eu tenho que me sentir bem. Por exemplo, ele vem num culto como o nosso, se ele não se sentiu bem, então ele vai procurar um lugar que ele se sinta bem. Isso vem de Edom. Hedonismo, não, nada a ver com Edom. Esquece. Tá? Hedonismo é uma filosofia de vida. É a busca pelo prazer, pelo prazer. Eu tenho que sentir prazer de todas as formas, de todos os meios. Eu tenho que ir para o culto e o culto tem que me agradar, porque eu tenho que sentir prazer naquele culto. Vocês estão me entendendo? Amém, meus irmãos? Amém. Você não vem para o culto para sentir prazer. Você vem ao culto para se converter dia a dia, confessar os seus pecados diante do Senhor e oferecer a Deus um culto aceitável, irmão. Você quer ver uma coisa? Um princípio bíblico que os irmãos já perderam, estão perdendo de vista. Aí os irmãos ficam achando ruim. Não tem que achar ruim com a Bíblia, porque a Bíblia ela mostra bem claramente: o culto não foi feito para te agradar. Nunca foi. O culto nunca foi feito para agradar o homem. Vamos ler na Bíblia? Vamos ler na Bíblia. Abra em Romanos, capítulo 12. Olha o princípio do culto cristão. O culto não tem que agradar a mim, não tem que agradar a você. Esse é o problema. O povo está fazendo culto para agradar as pessoas, mas estão esquecendo que o culto tem que agradar a Deus e não as pessoas. É por isso que a gente está se esfriando, está se afastando do ideal cristão, está
está deixando o Espírito. Tem gente fazendo chacota com o Espírito Santo. Tem gente brincando com os dons do Espírito Santo. Porque são bando de hedonista, que estão buscando prazer para si mesmo, em detrimento da palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12 e versículo 1. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Da onde Paulo pega isso aqui? Paulo está pegando isso aqui do sacrifício levítico. Se você abrir Levíticos capítulo 1, o sacrifício de holocausto, que o animal era todo oferecido diante de Deus, e diz o texto que aquele sacrifício subia como cheiro suave nas narinas de Deus. Ou seja, a oferta do ofertante era recebida diante de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que quando eu venho para o culto, eu tenho que me oferecer nesse culto como sacrifício, e o meu culto tem que chegar com um cheiro suave diante das narinas do Senhor, dizendo: este culto foi aceito. Amém, meus irmãos? O culto não foi feito para te agradar. O culto foi feito para adorar ao Senhor e somente ao Senhor. O único ser que tem que sair de um culto de maneira que recebeu o seu culto e agradou o seu culto é Deus. Amém? Porque quem entrar aqui para oferecer um culto para Deus e agradar a Deus, ele vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Ele não vai sair daqui falando de hino: mas o hino foi chato, a pregação foi chata, o irmão outro foi chato, foi tudo chato. É porque você entrou aqui não foi para cultuar a Deus. Você entrou aqui querendo que o culto lhe agrade. Mas quando você entra aqui para agradar o Senhor, você vai sair daqui. O culto foi uma bênção, o hino foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, o testemunho foi, tudo foi uma bênção. Por quê? Porque você entrou aqui para agradar o seu Criador. Amém, meus irmãos? Mas hoje os cultos estão sendo produzidos, montados para agradar a audiência. A pregação tem que agradar, o louvor tem que agradar, o testemunho tem que agradar. Tudo que acontece no culto tem que agradar o indivíduo. Mas quem tem que se agradar é o nosso Criador, em nome de Jesus. Então a América se tornou ateísta e hedonista, ou seja, buscando prazer. O hedonismo é isso aí, o carnaval é hedonismo. A busca pelo prazer desenfreado. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor e não satisfazer o nosso prazer. Amém, meus irmãos? Avança. Já estou terminando. Já falei, chave dos filhos, já falei. Agradar o meu ego se torna egoísmo, né? E a gente não está aqui para adorar o nosso ego, nós estamos aqui para adorar a Deus. Aí, raiz do movimento pentecostal moderno, Charles Fox Parham, esse homem, ele fundou o movimento de fé apostólica e depois ele vai fundar um seminário, o seminário Betel. E ele sai para uma viagem e fala para os seus alunos estudar Atos capítulo 2, porque ele queria se aprofundar naquilo que aconteceu em Atos. Ele vai, quando ele volta, o Espírito já havia se manifestado entre os seus alunos. Aí depois ele também começa a buscar o Senhor para que o mesmo agir de Deus, a mesma manifestação ocorra na vida dele também, tá? Então esse é o nosso movimento moderno que nós chamamos de Espírito Santo, movimento pentecostal. Avança, não dá tempo. Aí nós temos um grande personagem do movimento pentecostal moderno, William Joseph Seymour, filho de escravos da Louisiana, fazia parte de um movimento chamado Movimento de Santidade. O Movimento de Santidade o que é? É um movimento que buscava uma vida mais profunda, uma vida mais santificada, uma vida mais devotada diante do Senhor. Então esse homem, esse negro cego de um olho, Seymour, ele ouve falar desse tal avivamento, desse tal falar de línguas estranhas, e ele vai para o seminário desse Parham. E lá ele chega para ter aula, só que ele não pode entrar na sala de aula, porque é uma escola, um seminário de brancos. E mesmo o povo sendo crente, a segregação racial ainda ocorria. Então Seymour fica do lado de fora, pega a instrução, volta para a sua localidade, vai montar um
convite, tá? E começa a pregar o avivamento pentecostal. E essa casa começa a ficar pequena, aí ele vai mudar para a rua Azusa 312, aonde ele funda a missão evangélica da fé apostólica. E aqui nesse endereço que dá início ao movimento pentecostal moderno, como nós conhecemos no século 21. É aqui que começa o que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal moderno. Agora, olha só, irmão, por isso que eu falo, aonde há o Espírito, tem que acontecer algo. Nós estamos falando, ele vai para a escola de Parrã, não pode entrar porque é negro, é uma escola de branco, fica do lado de fora nas aulas, ouve as aulas, volta para a sua região, faz a pregação pentecostal, vai para a Rua Azusa, aqui no movimento começa a crescer. Olha o que acontece quando de fato há um movimento do Espírito. Avança. Avança. Movimento, os avivamentos do mundo mudam a história. Os impactos do avivamento. Irmãos, Rua Azusa, o movimento pentecostal, ele põe por terra todas as barreiras. O movimento do Espírito foi tão grande naquele lugar que as pessoas iam para lá para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegavam lá, eles viam negros e brancos cultuando a Deus junto. Porque onde há o mover do Espírito, há quebras de barreiras e dificuldades. Irmão, não existe eu tenho Espírito e tenho ódio. Eu tenho Espírito, mas não gosto. Eu tenho Espírito, mas não me misturo. Não existe, irmão. Se o Espírito está em você, se o Espírito está na igreja, há quebras de todo tipo de barreira. Alguém abre Efésios capítulo 2, versículo 14. Então, só o avivamento genuíno pode mudar, pode impactar a estrutura de uma sociedade. Só o avivamento genuíno, como aconteceu na América, em que negros e brancos, cultuando junto pelo mover do Espírito, só o mover do Espírito pode fazer isso numa sociedade. Efésios capítulo 2, versículo 14. Quem achou, leia. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e o derribando a parede da separação que estava no meio. Aonde há o mover do Espírito, há toda quebra de barreiras. Não existe muros de separação. Não existe muro que me separe do meu irmão, porque onde há o Espírito, há uma unidade entre as pessoas. Amém, meus irmãos? Irmão, uma igreja dividida, uma igreja com muito problema, é uma igreja sem o Espírito de Deus. Amém? Amém. Porque uma igreja que tem o Espírito de Deus, há unidade. Há unificação no meio da igreja. Avança. Geração depois do avivamento. Existem muitos avivamentos acontecendo pelo mundo. E aqui é uma indagação que eu faço. Deus usou muitos ao longo de nossa história para trazer mudanças. Mas a nossa geração não está mantendo a chama acesa. Não por culpa do diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Mas por nossa própria culpa, que não temos tanta sede de Deus como esses homens tiveram. Deus não mudou, Ele quer trazer avivamento para a sua igreja em nossos dias. O mesmo Espírito que Deus fez mover durante a história, ao longo da história, é o mesmo que quer operar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. O problema é qual é o tamanho da nossa sede de Deus. Qual é o tamanho da nossa sede de buscar o Senhor? Aí está a grande diferença. Então o que nós vamos fazer com essa chama que foi acesa? Nós temos que mantê-la acesa em nome de Jesus. Amém? Avança aqui no termo do termo. Irmãos, olha os grandes avivamentos. Os avivamentos históricos, eles tinham como marca fundamental simplicidade, vida de busca a Deus intensa, apego à palavra e fraternidade. É tudo que a gente está precisando hoje. Simplicidade na fé, vida de busca a Deus intensa, buscar a Deus de forma intensa, apego à palavra e fraternidade.
Irmão, tem muitos olhos que já se secaram. Muitos olhos que se secaram. Muitas almas que não conseguem mais, quando vai orar, quando vai buscar a Deus, as lágrimas, não é uma lágrima de tristeza, não é uma lágrima de dor, mas é uma lágrima de alegria, de gozo, por estar na presença de Deus. Ele transborda em lágrima, porque o fervor continua. A simplicidade da fé continua. Eu posso estudar o tanto que eu quiser, mas eu tenho que manter a minha simplicidade na fé, sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, vem de Deus. Nada vem de mim mesmo. Nada vem, tudo vem de Deus. Então, essa era a marca fundamental: simplicidade, vida de busca, apego à palavra. Eu nunca vi tanto desapego à palavra como no nosso período. Eu amo a palavra. Eu estou cheio do Espírito. Mas, irmão, qual é a tua relação com a palavra diária? Mas é muito difícil. Como é muito difícil? Você tem o Espírito Santo para lhe ajudar a abrir sua mente para você entender a palavra de Deus. Você tem uma igreja que ensina a palavra para esclarecer sua mente, para abrir sua mente, para você ler a palavra. Qual é o apego que temos à palavra? Se estamos cheios, temos que ter um apego à palavra de Deus e fraternidade. Essa é a marca dos grandes avivamentos dos homens de Deus: simples, buscavam a Deus, apego à palavra e fraternidade. Avança. E aí eu concluo. Deus desejou operar um grande avivamento em nossas vidas, em nossos dias, trazendo um novo mover. Mas este avivamento virá sobre as seguintes condições: primeiro, retorno às Escrituras. Que avivamento? Retorno às Escrituras. Segundo, confissão de nossos pecados. Confesse seus pecados diante do Senhor. Terceiro, busca intensa por Deus. E aí o avivamento virá sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, guarde essa palavra e pratique em nome de Jesus. Fique em pé.